Bom, vou me apresentar agora. Então, eu sou o professor Leandro Signori, eu sou professor de Geografia no ponto dos concursos, não só de Geografia, eu também leciono outras disciplinas, como Atualidades, Conhecimentos Gerais, Realidade Brasileira e também História e Geografia dos Estados. Eu leciono História e Geografia do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso, de Tocantins e de Rondônia. Eu leciono essas disciplinas também em cursos presenciais, tá? Eu sou licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou bacharel em Geografia pelo UniCeub, eu leciono Geografia para vários concursos, tá? Desde concurso de nível médio como para de nível superior, no caso a Geografia para geógrafos, para o cargo específico de geógrafo. Para este concurso do IBGE eu estou lecionando a disciplina de Geografia, também leciono para concursos, já dei aula para o concurso de diplomata, um dos concursos mais difíceis do Brasil, Geografia de nível superior, de altíssima dificuldade, né? E o pessoal pergunta sempre de onde nós estamos falando, né? Eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para todos vocês, para todo o Brasil, tá? Oi, Leandro, desculpe, é porque o meu som caiu na hora que, assim que começou. Você está conseguindo me ouvir agora? Estou lhe ouvindo muito bem. Ah, então desculpe, tá? É porque, bom, gente, desculpem, na hora que a gente começou, a gente estava fazendo um pequeno teste aqui e acabou atropelando vocês, é melhor hora de começar. Sejam bem-vindos de novo, né, à nossa aula. Eu estou fazendo uma apresentação naturalmente do meu celular, então o som não está muito legal, tá? Mas é só para falar rapidinho com vocês. Quem vai dar aula para vocês hoje, o professor Leandro Signori, que é um dos nossos principais professores do ponto dos concursos, um professor com muito conhecimento, diria assim, um professor que acerta muitas questões em prova, então é uma aula mais do que bem-vinda, tá certo? Mais do que vocês. E o professor vai ficar com vocês em torno mais ou menos de 1 hora, não é? Amanhã vocês têm outra aula com o Leandro, que vai falar sobre outro assunto, que também tem a ver com o IBGE, tá certo? Pessoal, eu vou pedir para que as pessoas não usem o fórum para falar coisas ofensivas, qualquer coisa de baixaria. Só nós, infelizmente, teremos que excluir o aluno que tem esse tipo de prática. Isso não tem nada a ver com concurso público, tá? E o produto é aberto para quem realmente quer estudar e precisa estudar. Então, eu peço a compreensão das pessoas e a gentileza, tá certo, de não fazerem isso, isso é chato, ofende as pessoas, inclusive, que estão no fórum. Pessoal, o professor Leandro vai trabalhar com vocês. Para quem estava perguntando, amanhã começa a semana do Ministério Público, aqui no ponto, tá certo? Demonstração do Ministério Público começa às 19 horas com o professor Bruno Lima, tá? Quem quiser se inscrever, entra no site do ponto para poder fazer a inscrição. E os nossos cursos para o IBGE já estão abertos, tá certo? Lá no site, tá bom? O Leandro vai começar para não atrasar muito mais. E amanhã a gente conversa nessa abertura do curso, tá? Boa noite para vocês, boa aula. Leandro, bom trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar do zero novamente, tá? A primeira página, primeiro slide do nosso material é a página de abertura. Nós já falamos, é aquele que tem o gato, lá no fundo, o gato, já falamos dele. O segundo slide está relacionado aos conteúdos constantes no edital, tá bom? E são os conteúdos que nós vamos ver na parte de geografia, aqui, neste curso aqui do gato, tá beleza? São todos os que estão relacionados no edital. No terceiro, noções básicas de cartografia, é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Orientação, pontos cardeais, localização, coordenadas geográficas,
latitude, longitude, altitude, representação, leitura, escala, legendas e convenções, tá? Beleza, turma? Vamos lá. Primeiro tópico, orientação, pontos cardeais, pessoal. Orientação, pontos cardeais. Se vocês forem verificar, como eu já havia dito, pontos cardeais são 4. Norte, pela letra N, né, a representação. S, sul. Leste, L e O, oeste. Se nós formos ser fiéis ao que está no edital, a prova só pode cobrar pontos cardeais, né? Porque é o que diz ali, ok? Se dissesse só orientação, tudo bem, mas colocou 2 pontos lá e colocou pontos cardeais. Obviamente que nós não vamos ficar apostando nisso. Então, também, nós relacionamos, colocamos na rosa dos ventos os pontos colaterais, certo? A rosa dos ventos também tem os pontos subcolaterais, mas eu nunca, repito, eu nunca vi ser cobrados pontos subcolaterais, certo? Então, os pontos colaterais são NE, Nordeste, SE, Sudeste, NO, Noroeste e SO, Sudoeste. Tá legal, turma? E a rosa dos ventos é a base da localização relativa em geografia. Falamos que é a base da localização relativa, pois a localização precisa só é possível através das coordenadas geográficas. Ok, galera? Que nós vamos ver mais adiante. E nós aqui já vamos ver a primeira questão. Questão número 1. Vou ler ela aqui, tá? E vocês podem fazer a questão assim, rapidamente, em fração de segundos, nós vamos comentar, ó. No espaço aéreo brasileiro, uma aeronave se desloca em linha reta, de Palmas, no Tocantins, para Brasília, no Distrito Federal. De acordo com os pontos cardeais, essa aeronave descreve uma trajetória no sentido... Gente, veja que está perguntando sobre os pontos cardeais, né? Está perguntando sobre o que estava lá no edital. Essa aeronave se descreve uma trajetória no sentido, em linha reta, ela sai de Palmas, no Tocantins, para Brasília, no Distrito Federal, ok? Aí, no slide seguinte, eu coloquei aqui o mapa do Brasil e a rosa dos ventos. E nós podemos ver, ok, que Palmas, capital do estado de Tocantins, sai do norte em direção ao sul. Simples, pessoal, muito simples. O que vocês têm que treinar, é essa localização, pegar o mapa do Brasil, certo? Veja que no mapa ali já até tem uma setinha do norte, e treinarem norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, norte e sul, não há dúvidas, ninguém se atrapalha com isso, mas alguns candidatos se atrapalham com leste ou oeste. Aí é tranquilo, pessoal, leste é onde está o Oceano Atlântico, certo? Oeste é onde está o Oceano Pacífico. Pare em que cidade você está. Você está em Brasília? Pense onde está o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico está a leste, ok? Você está em Cuiabá? Onde está o Oceano Pacífico? Certo? Para que lado ele está? Olhando para o mapa. Ele está a oeste, ok? Aí, você está em Cuiabá, e aí vai em direção a Fortaleza. Fortaleza. Isso depois vocês podem ir treinando, ok? Vai em direção a Fortaleza. Você vai percorrer uma trajetória saindo de Cuiabá, indo para Fortaleza. Não é exatamente linha reta. Você vai percorrer uma trajetória noroeste. Saindo de Cuiabá, indo para João Pessoa, na Paraíba. Você vai percorrer uma trajetória norte-leste, uma trajetória nordeste. Saindo de Cuiabá,
para Fortaleza, também é uma trajetória nordeste. Se você sai de Fortaleza, vai em direção a Cuiabá, certo? Você está saindo de um lugar mais ao norte, está indo para um lugar mais ao sul, saindo de João Pessoa, pessoal, em direção a Cuiabá, certo? Ou de João Pessoa em direção a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que está um pouco mais abaixo. Você está fazendo uma trajetória, está sendo de um ponto mais ao norte para um ponto mais ao sul, mas não está fazendo uma trajetória em linha reta, está fazendo uma trajetória na diagonal. Então, saindo, vamos lá, de João Pessoa em direção a Campo Grande, está fazendo uma trajetória noroeste, ok? Tá, beleza, turma? Então, tranquilo, isto é muito fácil. O próximo tópico é localização, coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? É um sistema de linhas imaginárias que servem para localizar um ponto ou um acidente geográfico na superfície terrestre, certo? É um ponto na superfície terrestre, ok? Um acidente geográfico, ele não deixa de ser um ponto na superfície terrestre, ok? E a coordenada geográfica, ela é obtida pela intersecção, certo? O que é isso? É pelo cruzamento de um meridiano e de um paralelo, certo? Este ponto onde eles se cruzam, ali é uma coordenada geográfica. Tá beleza, turma? Por meio dos paralelos e dos meridianos são determinadas a latitude e a longitude, certo, galera? Latitude é a distância em graus entre o paralelo de um lugar até o equador. O equador é o nosso paralelo zero. E a longitude, da mesma forma, distância em graus entre o meridiano do lugar até o meridiano de Greenwich. Greenwich é o nosso meridiano central, ou meridiano zero. Então, é isso, a longitude é a distância em graus entre o meridiano de Greenwich, ok? Entre o meridiano do lugar até o meridiano de Greenwich. Beleza, galera? Então, muito fácil isso, certo? Os locais próximos ao equador têm baixa latitude e aqueles próximos aos polos, altas latitudes. Vamos cuidar para não fazer confusão, ok? Porque pode aparecer a prova falando em baixa, média e altas latitudes. Galera, Equador é zero, né? Zero. 1 grau de latitude norte, 2 graus de latitude norte ou sul, 3, 4, 5, é baixa, são números baixos. E aqueles polos altas latitudes, 85, 86, 87, 80 graus, seja norte ou sul, são números altos, mais próximos lá dos 90, é simples, galera, 0 a 90, baixa, próximo de 0, alta, próximo de 90, beleza? Seguindo, passei para o nosso próximo slide, certo? Meridianos e paralelos, conceitos. Veja, já teve questões que falou que os meridianos são semicírculos imaginários traçados sobre a Terra, de polo a polo, ok? E os paralelos são linhas imaginárias traçados paralelamente ao Equador. O que costuma aparecer nas provas? É um conceito que está numa publicação do IBGE, tá? Então vamos prestar atenção. Meridianos são círculos máximos que cortam a Terra em duas partes iguais de polo a polo. Desta forma, todos os meridianos se cruzam entre si, em ambos os polos. Vocês vão ver que logo na sequência nós temos uma questão com esta definição. E paralelos, também está na publicação do IBGE, são círculos que cruzam os meridianos perpendicularmente, ou seja, em ângulos retos, 90 graus, tá? Somente um dos paralelos é um círculo máximo, que no caso é o paralelo do Equador, 0.
ok? Os demais, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, vão diminuindo de tamanho na medida em que se afastam do Equador, de modo que em 90 graus, ok? O paralelo, seja 90 graus norte ou 90 graus sul, no polo norte ou no polo sul, o paralelo é um ponto. Beleza, turma? Aqui, nós, gente, temos a definição de meridianos e paralelos. Vamos para o próximo slide, ok? Latitude. Latitude, nós vamos associar ela com paralelo. Tá legal, galera? Ó, outra definição que está na publicação do IBGE. Latitude é o arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai do Equador até o lugar considerado. Tá beleza, turma? Vocês sabem que o cruzamento lá do meridiano com paralelo, certo? Isto forma um ângulo, ok? Esse ângulo aí seria o arco, o arco contado sobre o meridiano do lugar, que vai do Equador, da linha do Equador, certo? Até o lugar considerado, certo, galera? E a latitude, nós podemos falar em latitude norte ou latitude sul, tá bom? Quando nós falamos latitude norte, nós estamos falando em latitude positiva. Pode aparecer 0 a 90 graus norte, ou 0 a mais 90 graus. Quando aparece lá, latitude 60 graus positivo, nós sabemos que é hemisfério norte. Quando vem latitude 60 graus negativo ou 90 graus negativo, nós sabemos que é latitude sul. Então, sul, 0 a menos 90 graus, certo? Norte, 0 a mais 90 graus, ou 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Beleza, turma? Longitude é o arco contado sobre o Equador e que vai do meridiano de Greenwich até o meridiano do referido lugar. Galera, primeira dica, decorem, tá, o conceito do slide anterior, latitude, que está em vermelho, e o deste slide aqui, tá? Longitude, que também está em vermelho, tá? É a dica, decore, certo? A longitude, por sua vez, vai ser leste-oeste, se a latitude é norte-sul, a longitude é leste-oeste, ok? E ela vai variar de 0 a 80 graus. 0 a 80 graus leste ou 0 a 80 graus oeste, ok? Quando a longitude é oeste, oeste do que, professor? O meridiano de Greenwich, ela é negativa, certo? Quando ela for a leste do meridiano central, do meridiano de Greenwich, ela é positiva, ok? Certo? Então, passamos as coordenadas. Aí, galera, mais uma questão. A definição, arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado, refere-se ao elemento cartográfico. Por isso que eu falei para vocês aí. Decore, galera. Ó, arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado. Letra E, latitude. Beleza, turma? Aqui, muita gente se confunde como localizar pontos de latitude ou de longitude no planisfério. Também digo para vocês que em concursos públicos do IBGE não caiu até o momento uma questão fazendo este tipo de pergunta. Mas, galera, vamos estudar isso. Então, aqui tem um planisfério, localização, coordenadas geográficas. Nós temos 5 pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E.
depois vocês podem detalhadamente analisar, vão ver que é bem tranquilo. Vocês forem lá no ponto D, tá? Latitude 0 e longitude 0 graus. O que nós temos ali? Nós temos a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A linha do Equador está na horizontal. Esse ponto, ele pode se deslocar mais a leste, mais a oeste, certo? Esse ponto D pode vir para o Brasil, certo? Está em cima do Brasil, que a latitude vai ser sempre 0, porque aquela é a linha do Equador, certo? Ok? E a longitude da mesma forma. Esse ponto ele pode descer mais ao sul, ele pode subir mais ao norte, ele pode estar lá em cima do observatório de Greenwich, em Londres, tá? No Reino Unido, que vai ser 0, ok? Então é isso. Vamos pegar aqui mais um exemplo. O ponto A. O ponto A. Menos 20 graus, ou 20 graus sul, certo? Menos 20 ou 20 graus sul. Então, é no hemisfério sul, galera. É no hemisfério sul, certo? É a parte de baixo, a metade inferior do nosso planisfério. Aí, é só nós vermos, tá? Inclusive, a linha ali imaginária, o paralelo de 20 graus, tá ali, certo? E a longitude, menos 60 graus, ou 60 graus oeste. Oeste, da mesma forma, podemos verificar o meridiano que passa, podemos olhar lá em cima nós temos 0, 30, lá na parte superior do nosso planisfério, temos 0, 30, 60, 90, 120, 150 graus, tranquilo? E não está os 180 graus, ok? Então depois vocês podem detalhadamente olhar, analisar, tranquilo, que se aparecer uma questão destas, vai vir, obviamente, com um planisfério, e vai ser muito tranquilo de vocês acertarem. Aqui, pessoal, já a nossa questão 3. Muitos candidatos e muitos alunos, pelo menos no meu curso, têm dificuldade em fazer este tipo de questão. Ela é simples, mas o candidato ele acaba tendo uma certa dificuldade. Gente, em primeiro lugar, à nossa direita, nós temos aqui o globo terrestre, certo? Nós temos lá os principais, alguns paralelos, está ali a linha do Equador, certo? Aí nós temos neste planisfério, neste globo terrestre, nós temos na parte inferior do hemisfério sul, e nós temos a setinha dizendo latitude sul. Nós temos na parte superior o hemisfério norte, nós temos a setinha dizendo hemisfério norte, tá beleza? Nós temos ali indicado os paralelos, certo? E também os meridianos, linhas de uma certa forma que horizontais e verticais. E nós temos o meridiano central, ok? Meridiano de Greenwich, está ali o cruzamento do meridiano de Greenwich com a linha do Equador, podemos verificar isto. Nós temos, já diz ali, ó, longitude leste, certo? E longitude oeste, longitude leste à direita e longitude oeste à esquerda. E aí olha o que a questão fala. Considerando 3 pontos no planisfério terrestre, respectivos de sua localização geográfica. 1, 20 graus norte e 50 graus oeste. 2, 45 graus sul e 120 graus oeste. E 3, 70 graus sul e 40 graus leste. E aqui, para complicar, a questão traz as siglas de leste e oeste, enfim, a letra que é a sigla em inglês, né? Oeste, de West, W,
west, W, e leste, de east, né, o E, de east, ok? Aí, às vezes, tu até ouve falar em leste, ou oeste, ou este, tá? Beleza? Aqui a questão veio para complicar um pouquinho, só para pegar o candidato aí desatento, desavisado. Aí, gente, o que ela está perguntando? Ela deu 3 pontos e pede para assinalar a alternativa correta. Daí, ela diz, ó, letra A, o ponto 3 está ao sul do ponto 2. O ponto 3, pessoal, eu coloquei ali embaixo o comentário, daí eu coloquei, ó, os números 1, 2, 3, ok? O ponto 3, ele está a 70 graus sul e 40 graus leste, certo? Ele é o ponto que está mais ao sul, tá? Ele é o ponto que está mais ao sul. E aí diz, ó, o ponto 3 está ao sul do ponto 2. Onde está o ponto 2? O ponto 2 está a 45 graus sul. Obviamente que se o ponto 2 está a 45 graus sul e o ponto 3 está a 70 graus sul, ele está descendo, está mais próximo do polo. Então, esta já é a nossa resposta correta, ok? O ponto 3 está ao sul do ponto 2. Beleza, turma? Vamos fazer mais uma aqui, ó. A alternativa B. O ponto 1 está ao sul do ponto 2. Onde está o ponto 2? 45 graus sul. Lá no hemisfério sul, pessoal. Onde está o ponto 2? Isso, onde está o ponto 1? O ponto 1 está em 20 graus norte, está lá em cima, lá no outro hemisfério norte. Então, o ponto 1, ele não está ao sul do ponto 2, ele está ao norte do ponto 2. Beleza, turma? Alternativa C. O ponto 2 está ao leste do ponto 3. Onde está o ponto 2, pessoal? O ponto 2 está em 120 graus oeste. Então, olhem para o nosso globo e vejam ali para onde aponta a seta longitude oeste. É por ali que vai estar o ponto 2. O ponto 2 está dizendo que está ao leste do ponto 3. E aonde está o nosso ponto 3? Está em 40. Está em 40 graus leste. Ponto 3 está a leste. O ponto 2 está a oeste, ok? Então, gente, o ponto 2, ele está a oeste do ponto 3, ok? Está a oeste do ponto 3. Se a gente olha do ponto 3, onde está o ponto 2? Ele está ao nosso oeste. Tá beleza, galera? E aí, assim, vocês podem fazer a alternativa D e a alternativa E. É uma questão de prestar atenção e conseguir identificar leste, oeste, certo? Norte, sul, ok? Longitude oeste, longitude leste, latitude norte e latitude sul. E aí também meridianos e paralelos. Aí fica muito fácil, turma, tá beleza? Ainda em localização, coordenadas geográficas, para nós sabermos que o paralelo do Equador, ele passa pelo Brasil, ele representa a latitude 0, como nós já falamos, e ele passa pelos estados brasileiros de Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, certo? E o Trópico de Capricórnio, é um paralelo também, latitude de 23 graus e 5 minutos sul, tá? Passa pelos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e
e São Paulo. Tá lá, botei o mapinha para vocês darem uma olhada. Então, paralelo do Equador, passa pelos estados brasileiros de Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, certo? E Trópico de Capricórnio, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O Trópico de Câncer não corta o Brasil, galera. Tranquilo? Segunda dica, decorem. Decorem isto. Por quê? Porque já caiu em prova, certo? E às vezes aparece em prova, tá aqui mais uma questão de um concurso do IBGE sobre os meridianos e os paralelos. Pode-se afirmar que, letra A, os meridianos são círculos máximos, que em consequência cortam a Terra, porém possuem dimensões diferentes. Tá aqui o erro, ó. Os meridianos possuem dimensões iguais, galera. Tá beleza, turma? Dimensões iguais. Letra B. Os meridianos são círculos máximos, enquanto os paralelos são todos os círculos de dimensões iguais. O que vocês acham? Os meridianos são círculos máximos, enquanto os paralelos são todos os círculos de dimensões iguais. Fácil. O que nós falamos? Os paralelos não são de dimensões iguais, certo? Paralelos associados à latitude. Letra C. No hemisfério sul, a altura de 23 graus e 27 minutos, temos o Trópico de Câncer. Gente, o que nós temos no hemisfério sul? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer no hemisfério norte. Alternativa D. Quanto aos paralelos, que por sua vez cruzam os meridianos perpendicularmente, isto é, em ângulos retos, apenas um é o círculo máximo, o Equador. Até aqui está certo, turma. Os outros, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, vão diminuindo de tamanho, à proporção que se afastam do Equador, até se transformarem em cada polo num ponto, isto é, 90 graus. Um enunciado grande, certo? Mas esta é a alternativa correta. E aí? Alternativa E, qual é o erro? No hemisfério norte, a altura de 23 graus e 27 minutos, temos o Trópico de Capricórnio. Inverteu, né, com a alternativa C, no hemisfério norte, temos o Trópico de Câncer e no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio. Galera, veja essa questão. Como essa, nós temos várias que ficam alternando, mudando, trocando palavras. Por isso, gente, importante vocês saberem bem o que não só a definição, mas visualizar. Gente, em geografia, vocês têm que visualizar os mapas, vocês têm que visualizarem o globo, visualizarem as figuras, e elas têm que entrar na cabeça de vocês, vocês têm que ter visão espacial. Tendo visão espacial, certo? Tendo compreensão de localização, gente, fica fácil acertar as questões. A banca pode trocar uma palavra aqui, outra palavra ali, mas se aí vocês lerem o enunciado e conseguirem imaginar, e vocês imaginam o planisfério terrestre, imaginam o globo, imaginam um mapa, e aí coloquem o enunciado que está dizendo ali, fica fácil. Vocês não erram, tá bom, turma? Altitude. Gente, o que diz lá? Coordenadas geográficas. Latitude, longitude e altitude. Gente, eu disse que a coordenada geográfica, com a latitude e a longitude, nós podemos localizar um ponto na superfície terrestre, ok? Seja nas terras emersas, ou seja lá no meio do mar, certo? Um barquinho, uma pessoa que esteja lá no meio do mar. Nós tivermos a coordenada geográfica, nós localizamos. A altitude, ela independe da coordenada geográfica. Por isso que eu repeti isso. Fala lá, coordenada geográfica. Latitude, longitude e altitude. A altitude, se for a 0 graus,
ao nível do mar, 0 metros, a 100 metros, a 500, a 1.000, a 6.000 metros lá nos Andes, a coordenada, o ponto vai ser o mesmo. A localização pelas coordenadas geográficas, latitude e longitude, vai ser a mesma. Não vai variar em função disso, certo? E todas as altitudes, elas são contadas a partir do nível médio dos mares, certo? Ok? Determinado por medições feitas pelos marégrafos em diferentes pontos do litoral, certo? E aqui, ó, nos mapas, a altitude é representada por uma escala de cores, que varia do verde, às baixas altitudes, ao marrom, altitudes mais elevadas, certo? Tem essa variação de cor, certo? Então, tem um mapa aqui do lado, é o mapa físico do Brasil. Se aparecer um mapa igual a este, certo? É um mapa de altitude, certo, galera? Então, todas as altitudes são contadas a partir do nível médio dos mares. Como se sabe que um ponto está a 100, a 200 metros, certo? Sabendo que o nível, tendo um ponto no nível do mar, 0, fazendo a medição a partir dali, ok? Você chega a altitude de um determinado ponto, qualquer ponto. Certo, galera? Então é isso. Ó, passei para o próximo slide. Nós vamos falar aqui de curva de nível, certo? Nos mapas também são utilizadas as curvas de nível, ou isoípsas, ou isolinhas, certo? São linhas que unem os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Então, as curvas de nível, elas são linhas que unem os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Gravem isto, galera. São traçadas na carta, certo? Permite a visualização do que? Da declividade, da inclinação do relevo. Quanto maior a declividade, mais próximas as curvas de nível. Elas aparecem representadas. Quanto menor a declividade, maior o afastamento entre elas. Vou mostrar aqui para vocês, no próximo slide. Tá aqui, galera, ó, a representação de curvas de nível. Nós temos na figura de cima, nós temos uma representação tridimensional, certo? Estão vendo ali uma representação tridimensional, 0, 20, 40, 60, 80, 100. É como se aqui, esses morros que estão ali, eles fossem cortados em camadas, certo? E cada uma dessas camadas, elas estão numa altitude, certo? E aí, tu transfere isto para uma representação plana, num mapa, numa carta, numa planta, tá ali, galera, certo? Aí, ó, vendo na figura de cima como isso é feito, fica fácil nós entendermos aqui o que são curvas de nível e o que são essas isolinhas. Ali estão as isolinhas, certo? De 0, de 20, de 40, de 60, de 80, de 100, de 120 metros. Então, as curvas de nível correspondem à intersecção entre o terreno e um conjunto de planos horizontais imaginários. Ali estão aqueles planos horizontais imaginários, aquelas camadas separados por altitudes iguais. Tranquilo, turma? Não tem como errar questão sobre isso. Aí, questão 5. Vamos ver mais uma questão. A representação mais utilizada às superfícies contínuas, como o relevo, são as isolinhas, beleza? Que são representadas em mapas topográficos ou mesmo ipsométricos. Pessoal, aí o que nós falamos? Pontos de igual altitude, que interpolam o formato das vertentes. Pessoal, vou voltar aqui para o slide anterior.
ela usou um termo aí, interpolam o formato das vertentes. As vertentes seria esta, podemos numa explicação simplificada, dizendo aqui vamos usar essa declividade, elas interpolam então esse formato dessas linhas de mesmo nível, tá beleza, galera? Certo? Por meio de linhas de igual pressão gravimétrica. Não, que é isso, nada a ver com gravidade. Já vamos parar aqui, tá falando em força gravitacional a questão, não é isso. Por meio de pontos medidos com o auxílio de uma trena em campo mostrando a elevação dos pontos próximos. Não, também não. Por métodos automatizados de medição, como em qualquer imagem de satélite. Não, também não. Evidentemente que nós podemos, por um método automatizado de medição, obtermos as curvas de nível. Agora, nós podemos fazer a medição. Agora, as isolinhas, nós podemos fazer a medição, certo? Da altitude. Agora, para a gente obter a isolinha, nós temos que ter pontos de igual altitude, que é o que faltou dizer ali, a letra E, certo? Pontos de igual altitude. Beleza, turma? Só vou passar rapidamente aqui formas mais usuais de representação. O globo terrestre, certo? Globo terrestre. O mapa, que é o que aparece muito. O globo também aparece em cartografia, certo? O mapa é uma representação no plano. Vejam à direita de vocês que é um plano, diferente do globo, que não é um plano. Normalmente vem em escala pequena, o mapa, certo, turma? A carta também é uma representação no plano, ok? Tanto o mapa como a carta aí impressos em uma folha, certo? E a carta em escala média ou grande, tá certo, turma? Então, olha que nós temos uma diferença aí de escala. E a planta? Está aqui, a gente pode ver a planta em escala grande, também é uma representação no plano, mas o que nós temos aí entre o globo, o nível de detalhe é bem menor. Se a gente olhar para o Brasil, não dá para pôr nem, sei lá, dá para pôr a divisão dos estados aí, nesse nível de detalhe do globo. Agora vejam no mapa o nível de detalhe da divisão dos estados. E o mapa é uma escala pequena, certo? Se for querer dividir os municípios e colocar um nome, não vai dar. Não vai dar, certo? Já na escala, já na carta, desculpa pessoal, o nível de detalhe é maior, certo? Já podemos ver estradas, podemos ver cursos d'água. Olha só essa imagem aqui, a gente pode ver as curvas de nível que está ali, estão ali na cor verde, podemos ver as curvas de nível ali, tranquilo, o nível de detalhe já é bem maior, tá? E a planta? Planta a gente vê as ruas, o arruamento, a divisão das quadras, certo? E outros detalhes, né? Já está escrito ali colégio, cemitério municipal, tranquilo, galera? Então, estas são as formas de representação mais usuais, certo? Vamos para a escala. Turma, escala, como está escrito aqui, coloquei em verde, representa a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e medida real na superfície terrestre. Então, representa a relação entre a medida de uma porção territorial. Ela está representada no papel, certo? No papel. E a sua medida real na superfície terrestre. Então, no papel, é feita uma redução, ok? O mapa, a planta, a carta, o mapa, e até o globo, mas aqui planta, carta, mapa, eles reduzem a superfície real para o papel, reduzem a superfície real, certo?
E aí, para nós termos uma noção, sabermos o tamanho do papel, nós utilizamos a escala. Tranquilo? E as escalas são definidas de acordo com os assuntos representados nos mapas. Elas podem ser maior ou menor, conforme a necessidade de se observar um espaço, com maior ou menor nível de detalhamento, certo? E nós temos dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. Escala numérica, pessoal. Tranquilo também, trata-se de uma fração ou proporção que estabelece a relação entre as dimensões do espaço real, certo? O espaço real, o espaço na superfície real, e o espaço representado. O espaço representado é aqueles que está no papel, certo? No mapa, no carta, na planta, por meio de uma proporção numérica. Então, eu preciso de uma proporção numérica, certo? Que é a escala para, enfim, fazer esse cálculo dessa representação, tá? Então, aqui, coloquei um exemplo, por exemplo, se um determinado mapa estiver na escala 1/200.000, isso significa que cada unidade de distância no mapa, 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 200.000 unidades, 200.000 centímetros, no caso, na superfície terrestre. Uma questão para vocês observarem. As questões, elas dizem ali qual é a referência, tá? Centímetros, metros, geralmente elas vêm falando em centímetros, mas a escala não, a escala numérica, está lá 1/200.000, não necessariamente é 1/200.000 centímetros, certo? A questão vai te dizer o que é. Ela pode vir em milímetros, é mais raro isso, mas pode vir, ou pode vir em metros. Tá legal, galera? É que nós, é usual e nós termos aparecer na prova em centímetros. Agora, vai lá pega lá o Atlas Geográfico Escolar, vai lá no site do IBGE, pega o Atlas Geográfico Escolar de 2012, tem e-mail digital, baixa ele, faz download e começa a olhar lá os planisférios, e começa a olhar lá, vai lá na parte do Brasil, começa a ver os mapas do Brasil, e olha a escala que, bom, ali está tudo em escala gráfica, está em escala gráfica, mas, beleza, pegue mapas diferentes, procure mapas e veja ali a escala, certo? Você vai ver que, enfim, pode ter variação, tá beleza, turma? Mas eu já dei uma dica para vocês. Ir lá no site do IBGE, só colocar ali no oráculo, no Google, Atlas Geográfico Escolar, 2012, IBGE, certo? Podem baixar ele, dar uma olhada, leiam a parte de introdução à cartografia, vocês vão ver que tem algumas frases que está aqui neste nosso PowerPoint, nessa nossa apresentação, que é bem parecida do que está lá, e vão ver que é bem parecido, ou idêntico, ou copiado em algumas questões de concursos anteriores do IBGE. Tá? Então, leiam isto e deem uma olhada lá. Não vão dispersar, certo? Deem uma olhada lá nos mapas que estão relacionados com o nosso conteúdo em Geografia do Brasil. Beleza, turma? E aí, gente, para quem não consegue fazer, para quem não consegue, para quem se atrapalha aí num cálculo de escala numérica, se atrapalha lá na regra de 3. Gente, é bem simples, pessoal. As unidades de medida. 1 centímetro é 10 milímetros. 1 metro, 100 centímetros. 10 metros, 1.000 centímetros. 100 metros, 10.000 centímetros. E 1.000 metros, 100.000 centímetros. 1.000 metros é 1 quilômetro. Tá beleza, turma? Então, aqui uma referência. Aí, vejam aqui, escala numérica. 1 por 100. 1 por 100 é 1 metro. 100 centímetros. Agora, eu vou pular direto lá em 1 por 100.000. 1 por 100.000 é 1.000 metros, ou é 1 quilômetro. É 1 quilômetro, tá bom?
Então, se a questão é falando em 1 por 50 mil, se você sabe que 1 por 100 mil, decore isto, pessoal, 1 por 100 mil é 1.000 metros, é 1 quilômetro. Se ela vier falando em 1 por 50 mil, você já sabe que 50 mil é metade de 100 mil, e que é 500 metros, turma, ou meio quilômetro, tá certo? Se a questão vier falando em 1 por 25 mil, bom, você já sabe que é 1/4 de 1 por 100 mil. Só pode ser 250 metros. E aí, numa grandeza maior que 1 por 200 mil, 2.000 metros, ou 2 quilômetros, 1 por 500 mil, 5.000 metros, ou 5 quilômetros. Então, turma, digam aí para mim, respondam para vocês mesmos, o que 1 por 100 mil? É igual a, aqui, obviamente, nós estamos falando em centímetros, 1.000 metros, 1 quilômetro, tranquilo. E aí a escala gráfica. Pessoal, diferença da escala numérica para a escala gráfica. A escala gráfica, a escala numérica também é um segmento de reta, mas olha aqui, ó. Escala gráfica apresenta-se sob a forma de um segmento de reta graduado. Certo? Então, o que eu quero dizer com graduado? Sempre vai ter a unidade de medida ali, certo? E aqui eu dei um exemplo, ó. Cada talão, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, nós temos 5 divisões, eu estou chamando isso de talão, certo? Cada talão equivale a 200 quilômetros. Aí se eu tenho um mapa, numa folha A4, certo? Com essa escala gráfica, tá bom? Folha A4, e eu vou duplicar o tamanho, vou fazer uma cópia deste mapa, mas com uma folha que seja o dobro. Eu posso usar a mesma escala gráfica, que não vai dar distorção, Essa é a vantagem da escala gráfica. Posso reduzir, posso ampliar, 1, 2, 3 vezes, não vai ter distorção na escala gráfica. Vamos voltar aqui para esse segmento aqui, ó, para este segmento de reta. Aqui ela foi seccionada em 5 partes iguais. Cada uma delas mede 1 centímetro. Isso significa que no mapa, cada centímetro corresponde a 200 quilômetros no terreno. Professor, como o senhor sabe que é 200 quilômetros no terreno? Está ali cada centímetro. Daí, se eu duplicar a folha, aonde tem um mapa ou uma carta, e tiver essa escala, o tamanho do mapa, ele vai dobrar de tamanho. Vamos supor, o mapa do Brasil vai dobrar de tamanho. Agora, obviamente, que a escala gráfica que estava ali também vai dobrar de tamanho. Aí eu vou colocar a régua. Aí eu vou perceber que cada uma dessas partes, antes 1 centímetro equivalia a 200 quilômetros, certo? Eu vou perceber que eu vou precisar de 2 centímetros. É só botar a régua em cima ali, é 2 centímetros, galera. Procurem aí mapas com escala gráfica aí, e façam esse exercício aí. Então, beleza, turma? Não tem distorção na escala gráfica. Na escala numérica, tem distorção, tá bom? Se eu amplio ou reduzo, eu já distorço a escala. Eu preciso recalcular a escala. Certo, turma? Aqui, exemplos de como pode aparecer a escala gráfica ou a escala numérica, tá bom? Aqui eu coloquei até a escala numérica. Os valores da escala numérica são sempre em centímetros. Via de regra, são sempre em centímetros, tá? Mas nós temos que observar o que a questão vai dizer. Acabei de falar para vocês isso, tá? E os valores da escala gráfica aparecem quase sempre em metros ou quilômetros. Vai vir. Percebe que aqui na escala numérica tem 1 por 4 milhões. Pode ser 4 milhões de centímetros.
pode ser 4 milhões de milímetros, tá certo, galera? Porque não me diz, pelo menos aqui não está me falando, ok? Mas a escala gráfica já vem, o segmento de reta já está graduado, e já diz, no caso, todas que estão neste exemplo aqui, escala gráfica, cada talão, cada uma daquelas partes, diz que equivalem X quilômetros, tá bom? No caso aqui, 40 quilômetros, cada um deles. Beleza, turma? E aí vamos voltar à questão de escala grande, escala pequena, tá? Escala média. A riqueza de detalhes do mapa, ela é diretamente proporcional à escala. Ou seja, quanto maior for a escala, maiores serão os detalhes. Devemos lembrar, escala grande tem o denominador de fração pequeno. E a escala pequena tem o denominador de fração grande. Turma, volta aqui para o slide anterior. Escala numérica e escala gráfica. 1 por 4 milhões, certo? Se eu pegar e botar 1 por 1 milhão, qual que é a maior escala? A 1 por 1 milhão ou a 1 por 4 milhão? É 1 por 1 milhão, pessoal. É 1 por 1 milhão. Por quê, gente? Porque a riqueza de detalhes é maior. Um centímetro, a proporção, ela é menor, entendeu? Então, o nível de detalhe, ele é maior, ok? Então, isso a gente não pode confundir. 4 milhões é mais que 1 milhão. Isso vale para você contar num número. Quando nós estamos falando de escala numérica, isso é o inverso, tá bom? A escala grande tem o denominador de fração pequeno. E a escala pequena tem o denominador de fração grande. Tá aqui este exemplo de Cornélio Procópio. Tá? Tá aqui, vamos até lá na letra D, escala 1 por 1 milhão, tá lá Cornélio Procópio, é um ponto no mapa, na escala 1 por 250 mil, que está embaixo à esquerda, olhem ali, já dá para te ver lá um pouco mais, o detalhe já aumentou, tá inclusive ali em laranja, né, Cornélio Procópio, inclusive o traçado de delimitação do município. Aí vai para a alternativa B, escala 1 por 100 mil, o traçado do município de Cornélio Procópio já está maior, dá até para ver algumas vias internas do município. E a escala 1 por 50 mil, a gente vê várias vias, né, vários quadriculado, enfim, tem até alguns pontos descritos, que pontos são estes. Então, 1 por 50 mil, 500 metros. Então, a riqueza de detalhes que eu posso ver é maior do que 1 por 50 mil, ok? Então, a escala 1 por 50 mil, ela é uma escala grande aqui, e a escala 1 por 1 milhão é uma escala pequena. Qual é que é a maior escala, então? É a escala 1 por 50 mil. Tranquilo, turma? É este raciocínio que vocês têm que fazer. Em qual escala eu posso ver, num nível de detalhamento maior, certo? No mapa ou na carta, a representação que está no terreno. Tá certo, turma? É isso aí. Mais uma questão. FGV, concurso de nível superior, geógrafo, certo? Mas uma questão tranquilamente para nível médio, para vocês verem que se isso cai em nível superior, que as questões que devem vir para nível médio não vão ser na prova, feitas pela banca FGV, não vão ser questões para nós nos descabelarmos, tá certo? Vamos ver a questão.
com relação a 2 bases cartográficas do estado do Rio de Janeiro, nas escalas de 1 por 25 mil e 1 por 100 mil, assinale V para alternativa verdadeira e F para falsa. A base na escala 1 por 25 mil é mais generalizada que a base na escala 1 por 100 mil. Pessoal, 1 por 100 mil é o quê mesmo? 1000 metros, né? Certo? Ok? E aqui, turma, não falou nem se é centímetros, né? O que é mais, vamos tomar por centímetros. Então, 1 por 25 mil é 1/4 de 1 por 100 mil. Se nós estivéssemos colocando em centímetros, equivaleria a 250 metros. Aonde eu posso ver com mais detalhamento? É na 1 por 25 mil. Então, a base na escala de 1 por 25 mil é mais detalhada que a base na escala 1 por 100 mil. Então, está falso. A escala 1 por 25 mil é maior que a escala 1 por 100 mil. Está correto? E a base na escala 1 por 100 mil possui menos detalhamento que a base na escala 1 por 25 mil. Também está correto, por tudo que nós falamos. Então, o que ficou aqui? Ficou falso, verdadeiro e verdadeiro. Tranquilo, turma? Tranquilo, turma? Não tem, é que eu repito, não tem como errar esse tipo de questão. É só não se atrapalhar, gente. Não tem como errar esse tipo de questão. Mais uma de escala. Uma estrada retilínea. O que é retilíneo, pessoal? Estrada retilínea é uma estrada em linha reta, com 10 quilômetros de extensão. É representada em 2 cartas. Uma delas na escala 1 por 50 mil. Já sabemos que é 500 metros. E outra na escala 1 por 25 mil. O comprimento da referida estrada. Na carta com a menor escala em centímetros. Agora nós sabemos que é 1 por 50 mil, 500 metros. Ó, falou? O comprimento da referida estrada na carta com a menor escala em centímetros. Vamos ver, da referida na carta com a menor escala em centímetros. Qual é a menor escala, pessoal? A menor escala é 1 por 50 mil, onde cada centímetro no mapa equivale a 500 metros no terreno. Então, é isso que nós vamos pegar, certo? Então, nós vamos dividir 10 quilômetros, certo? Por 500 metros, porque é 1 por 50 mil, 500 metros no terreno. Eu divido 10 mil metros por 500 metros, quanto que eu vou encontrar? 20. Então, 20 é 20 centímetros. Se eu for ali botar a régua e for medir essa estrada retilínea, certo? Por esta escala, digamos, vai ter uma medida de 20 centímetros. Letra B. Certo, turma? Então, é esse o tipo de questão que aparece. São questões que nós temos que prestar atenção no enunciado. Veja, assim, ó, e aqui, assim, ó, não é nenhuma questão, não é considerada simples essa, porque ela veio falando de escala grande e escala pequena, deu 2 escalas, 1 por 50 mil e 1 por 25 mil, certo? E aí pediu para encontrar aí, para encontrar o comprimento da referida estrada na carta com a menor escala em centímetros. Podia vir só dizer uma estrada retilínea com 10 km de extensão, na escala 1 por 50 mil, tá bom? Já vinha direto dizendo isso, nem te perguntando para te encontrar na maior ou na menor escala. Tá beleza, turma? É isso aí, tá? Mais uma questão de escala. Então, pessoal, por que eu estou insistindo aqui com escala? Porque cai escala, certo? Cai, digamos aí, enfim, pode vir 2, 3 questões de escala aí. Cai escala, tá bom? Ó, um mapa na escala 1 por 50 mil foi ampliado 2 vezes.
Que escala passou a ter o novo mapa? Então, turma, foi ampliado 2 vezes. Resolveram aí? Vamos lá, eu tenho um mapa, eu tenho uma folha, eu tenho lá a escala, e aí tem lá 1 por 50 mil, tá escrito, só diz 1 por 50 mil, ok? Não é uma escala gráfica, certo? 1 por 50 mil. Aí, eu amplio 2 vezes. Se eu ampliei, o nível de... não é essa questão de endividamento. Se eu ampliei, certo? Se eu ampliei, essa escala passou a ser 1 por 25 mil. 1 por 25 mil, porque eu ampliei o mapa, tá bom? Aí que eu disse, eu tenho que fazer um recálculo da escala. Agora, se a questão dissesse, o mapa na escala 1 por 50 mil foi diminuído 2 vezes, que escala passou a ter o novo mapa? Acharam a resposta? 1 por 100 mil, pessoal. 1 por 100 mil. Então, muita atenção com esse tipo de questão. Vou dizer para vocês uma coisa. Nem um dos concursos do IBGE, nenhum deles, podem procurar lá, 2005. Bom, eu olhei a partir de 2005. 2006, 2008, não, espero não estar queimando minha língua, tá bom? Mas então, caiu uma questão desse tipo. Mas a gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Tem que estar preparado para esse tipo de questão aqui. Tá beleza, turma? Ela é de um concurso público aí que um aluno me enviou, ele não me falou, ele não me mandou qual o concurso, tá? Mas é um tipo de questão que a gente tem que estar preparado, tá bom? Que pode vir de outras formas também, tá beleza, turma? E aí, legendas e convenções. Vocês vejam como é pouco conteúdo que está escrito lá, né? O que nós estamos passando aqui, o que está escrito lá é pouco conteúdo, gente. Não é fácil da gente assimilar esse conteúdo e não errar nenhuma questão que trate sobre noções de cartografia, certo? No concurso neste concurso do IBGE. Mas, galera, o que a gente disse? Que a carta, ou o mapa, ou a planta, é uma representação numa folha de papel, numa simples folha de papel da superfície terrestre, em dimensões reduzidas, tá? E aí é preciso associar os elementos representáveis a símbolos e convenções, porque é para isso que eu tenho a carta ou o mapa. Se eu colocar lá uma folha e botar uma escala e não representar nada, certo? Então é isso. Então eu represento ali, né? Eu represento atributos, elementos que eu tenho na superfície terrestre. E aí, gente, os símbolos são a linguagem visual dos mapas, certo? E existe uma grande variedade de símbolos e cores que são utilizados nos diferentes tipos de cartas e mapas. A forma do símbolo, gente, o símbolo que eu utilizo é uma característica fundamental para mim ter uma informação precisa ou objetiva. E as informações existentes na realidade da superfície, ela tem que ser de fácil compreensão. Então, o símbolo, ele tem que ser de fácil compreensão. E nós já vamos ver isto. Mas, turma, outra dica. Já que vocês vão pegar lá o Atlas Geográfico Escolar, vocês podem também pegar o livro de Geografia, mas vão lá no Atlas Geográfico Escolar, vocês podem pegar um mapa rodoviário, tá? Olhem os símbolos que estão ali. Vocês vão ver o símbolo da estrada, vocês vão ver o símbolo do aeroporto, vocês vão ver o símbolo de um porto, vão ver o símbolo de uma unidade de conservação, certo? Se familiarizem com os símbolos.
E aí vocês, onde é que eu vou ver esses símbolos, professor? É lá na legenda, se familiarizem com esses símbolos. Porque se cair uma questão assim, vocês já estão familiarizados com isso, tá? Ok? E as formas dos símbolos, pessoal, olha aqui, ó. Só vou pular aqui e eu já volto. Pode ser pontual, linear e zonal. Certo? 3 formas de símbolos. Pontual, linear e zonal. Então, a pontual, utilizada para as informações cuja representação pode ser traduzida por pontos ou figuras geométricas. Então, você pode pegar um mapa lá e as cidades estão em pontinhos. Elas estão em pontinhos, né? E aí tem até uma graduação, até 100 mil habitantes, é um ponto menor, de 100 a 500 mil habitantes, o ponto já é um pouquinho maior, de 500 mil a 1 milhão de habitantes, já é maior, e assim sucessivamente. Então, ok? E aí, numa planta, eu já posso representar as casas num ponto, num mapa de 1 por 100 mil, não vou ter como representar uma casa. Então, é isso, gente. Aeroportos, indústrias, etc., ok? É a forma de representação pontual. Linear, linhas, como o nome já diz, linhas, utilizada para informações que, ao serem transformadas para um mapa, requerem um traçado sob a forma de linha contínua ou não, tá? E para melhor compreensão dos elementos representados, o traçado ele pode apresentar cores diversas ou ser descontínuos. Um exemplo de traçado, um rio, e aí linha e cor, azul, tá bom? E aí pode ser contínuo ou descontínuo. Quando é descontínuo, tá lá aquelas linhazinhas tracejadas, aquilo ali é um rio intermitente, certo, galera? Um exemplo. Um outro exemplo de linear, uma rodovia, uma estrada, aí é vermelho, galera, aí é vermelho, aí se a rodovia é pavimentada, é um tipo de linha, se é não pavimentada, é um outro tipo de linha, pode ser tracejado também, mas aí tá lá pela cor vermelha, então, não, mas tá tracejado aqui, seria um rio? Não, o rio é cor azul, beleza, galera? Então, ó, dica do professor, vão lá e deem uma olhadinha aí, então, na legenda que está ali do lado. E zonal, turma, utilizada para representar as informações que ocupam uma determinada extensão sobre a área a ser trabalhada, ok? Essa representação é feita com a utilização de polígonos, exemplo, vegetação, solos, clima, geologia, etc. Gente, aquele mapa que eu coloquei, o mapa lá do relevo brasileiro, voltem para aquele mapa, olhem aquele mapa, voltem para ele. Ele está ali com, ora a cor é verde, ora a cor ela é um amarelo, ok? Está com uma gradação de cores, mas eu posso traçar ali polígonos, separar só entre verde e amarelo, entendeu? Isso que é uma representação zonal. Tá certo, turma? Agora, as questões, elas usam muito esse quadrinho aqui, viu? Isso aqui é de um livro de cartografia, do Ferdinand Joly, viu? Mas então aqui, ó, símbolos cartográficos, pontual, dá para ver, um ponto não quer dizer que é só um ponto, tá? Tá lá o aviãozinho, a gente considera um símbolo pontual, tá beleza, turma? Tá lá o ônibus, a gente considera um símbolo pontual. Tá lá o prato com o garfo e com a faca, mapa rodoviário, muito comum ter isso no mapa rodoviário. Quer dizer o quê? Restaurante, é um símbolo pontual, tá beleza, turma? Tá lá a chave e o martelo, oficina mecânica, é um símbolo pontual, é uma forma de ponto, tá? Então, pontual não quer dizer que é só um ponto. E ali está o símbolo linear, linha, certo? Pode ser rio, ferrovia,
rodovia, num mapa aeroviário, as aerovias, tá legal, galera? As isolinhas é um símbolo cartográfico linear. E zonal, no tempo aí que os mapas aí não tinham cores, ou que era muito caro tu produzir um mapa todo colorido, aí se usava aí uma forma de diferenciar as zonas nos mapas, eram estas, ó, só por pontos, por linhas tracejadas, por linhas em zigue-zague, mas como eu falei para vocês, eu posso ter o zonal, pode ser de diversas formas lá, tá? Eu posso pegar o mapa do Brasil, botar lá as 5 regiões, norte, sul, leste, norte, sul, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Posso pôr um de cada cor, tá? Certo? Só boto isso, divido elas. Tem um mapa zonal, mas enfim, mapa zonal aí, os mapas aí dos planos diretores, tá? Planos diretores, vai dividir zona urbana e zona rural, posso fazer por esse sistema, posso fazer por cor diferente, tá? É um mapa zonal. Posso lá pelos diferentes tipos de uso, nas diferentes regiões da cidade. Tranquilo, turma? Não tem mistério isso aí também. Eis mais uma questão, tá lá, ó, tá lá a figura, é Fernand Joly, A Cartografia, certo? O livro é de 1990, certo? Mas é um livro bom aí de introdução à cartografia. Tá lá a questão. Em função da extensão do fenômeno representado, distinguem-se 3 tipos de inserção dos signos nos mapas, a saber, pontual, linear e zonal, foi o que eu falei. O critério geral mais importante na elaboração da simbologia é o de garantir a precisão e a clareza do mapa. Então, gente, é isso aí, a simbologia, ela tem que conferir, tem que ser uma identificação precisa, tem que ser uma identificação clara, e uma identificação clara no sentido de que seja simples, que eu consiga olhar para aquele símbolo, eu consigo identificar o que ele está dizendo. Mas aqui a questão nos pergunta, assinale a opção que apresenta apenas tipos de signo cartográfico linear. Eu sei que muitos de vocês já fizeram essa questão aí, mas aí não está o gabarito. Tentem responder de novo. Linear, pessoal. Galera, muito fácil. Está lá, número 2, as linhas. Está lá o número 2, as linhas, tá beleza? Então, o 2 é o linear, o número 3 é o zonal, e o número 1 é o pontual, tá beleza? Pontual. Tá, e aí qual é a nossa resposta? A letra E. Letra E, alternativa 2. Linear. Beleza, turma? E aí, ó, legendas e convenções, que eu estava falando para vocês. Legenda decodifica os símbolos usados, como as cores e formas, como linhas de diferentes espessuras, para diferenciar, por exemplo, ruas e rodovias. É o que eu estava falando para vocês, né? A posição de uma legenda é escolhida de modo a não causar dúvidas quanto ao objeto a que se refere. Tá aí, beleza, galera? Vamos ali, ó, na rede viária. Estrada pavimentada, uma linha mais grossa. A estrada sem pavimento, tracejado. Vai lá um caminho, já uma linha mais fina. A ferrovia, já aquela linha lá, em que ela tem ali no meio uma linha na horizontal com umas linhas menores, né? Tipo uns hífens, né? Na vertical. Hidrografia, tá lá pela cor azul. Então, símbolo e cor, não é? Está associado cor e forma, na verdade, não é símbolo e cor. Cor e forma, né? Então o símbolo tem cor e tem forma. Tá o curso d'água permanente. Se tivesse curso d'água intermitente, ia ser tracejado, e assim sucessivamente. Tá bom, turma? Então,
Legendas em convenções é fácil. Legendas em convenções é isso, galera. Certo? A legenda decodifica os símbolos usados. Tá? Mais uma questão. Dos elementos cartográficos. Pontinho. É um dos atributos fundamentais de um mapa, pois estabelece a correspondência entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartografada. O elemento cartográfico que preenche corretamente a lacuna é. Então, esse elemento estabelece a correspondência entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Aí, falou em distâncias reais da superfície cartografada. Galera, escala, letra E. Escala, letra E. Gente, a legenda, a gente já falou o que é a legenda, certo? O título do mapa, pessoal, é o título do mapa. Todo mapa tem um título. Mapa político do Brasil, certo? Mapa físico do Brasil. Tem mapa que tem título e subtítulo. Tranquilo, tem título e subtítulo. Isso serve... Para que serve o título do mapa e o subtítulo do mapa? Para te saber que tipo de mapa é aquele, identificar que tipo de mapa está se tratando, tá bom? O mapa físico do Brasil, mapa político do Brasil, ok? A fonte, se vocês forem observar, nos mapas, nas cartas, lá junto onde é que eu tenho a legenda, lá embaixo tem a fonte, que tá dizendo, digamos, qual a fonte daquele mapa, da onde foram extraídas aquelas informações para elaboração daquele mapa. Tá legal? Então o mapa tem fonte. Tá certo, turma? Então não tem mistério quanto a isso. Então legal, deem uma olhada aí no mapa, tá beleza? Procurem pegar aí uma carta também, vocês encontram tudo na internet, e visualizem, gente, isso aqui é geografia, vocês têm que enxergar espacialmente, vocês têm que ter visão espacial, certo? Das coisas, dos objetos, dos atributos, tá bom, turma? Então é isso. Pessoal, olha aqui, com isso, nós terminamos essa nossa apresentação da primeira aula. Eu vou aqui rapidamente dar uma passada aqui nas perguntas, para nós não nos estendermos muito. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui nas últimas, tá? E a gente conversa um pouquinho, alguns minutos, e nós já vamos encerrando, tá bom? Então esse material foi disponibilizado para vocês. Como já está colocado aí no Pulo do Gato, está explicado como vão ser as aulas, vai ter sempre um material disponibilizado. E a ideia é essa, tá? A ideia é nós conseguirmos, eu já vou passar aqui para a professora Júnia, se ela quer falar alguma coisa, mas a ideia é nós entrarmos dentro lá da prova lá e nos sairmos muito bem, no caso aqui na disciplina de Geografia, em todas as disciplinas. Professora Júnia, você quer falar alguma coisa? Senão eu vou rapidinho aqui dar seguimento e já vou encerrar, tá? Leandro, tudo bem? Sim, tudo bem. Olha, Leandro, aula maravilhosa, como sempre. Na orelha dos meninos, porque acaba que quando o aluno presta atenção no professor da sua natureza, né, vamos dizer assim, ele perde muito, porque tu é um cara que acerta muitas questões em prova. Então, gente, quem assistiu a aula do Leandro, já viram, não preciso nem responder, tá? A aula dele é excelente. Vocês podem entrar no ponto vídeo para saberem mais sobre esse curso Pulo do Gato. A gente vai vender a aula do Leandro também isolada para vocês, se vocês quiserem. Vai ser vendido em pacote, vai ser vendido isolado. Que o pessoal pediu bastante, tá, Leandro? E Sim. Aí, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que hoje algumas pessoas comentaram, não sei se puderam prestar atenção ao chat, que, por exemplo, ontem com a aula de português, o acerto das pessoas, assim, praticamente quase dobrou. Né? Eu vi ali uns 4 comentários mais ou menos nesse sentido. Aí imagina se você pega mais aula do Leandro, porque o Leandro é muito bom. E mais aula do Guilherme Neves, que também é excelente professor. Então, a chance de você passar no IBGE é muito grande, mas muito grande, tá? O pessoal está me perguntando, que produto você aposta mais, Júnior? No produto
em PDF, no produto em vídeo e tal. Gente, particularmente, eu adoro aula ao vivo, porque o professor, não vou falar que o outro material seria ruim, mas a gente dando aula ao vivo, a gente que gosta de aula ao vivo, que tem esse perfil, que é o caso do Leandro, que vocês estão vendo, acabaram de assistir a aula dele, o caso de outros professores do ponto, não são todos, mas os professores que têm esse perfil, na aula ao vivo, eles explodem. É outra história, tá certo? É um trabalho de uma interação maior, mais cautelosa. O que acontece é que vocês estão vendo que a aula ao vivo, gente, transmissão pela internet não é uma questão do ponto, é uma questão da internet. Então, ela tem alguns probleminhas, etc., mas que a gente pode, com uma certa paciência, contornar esses problemas, baixar o material. É lógico que no curso, qual o recurso que a gente usa? Na verdade, é um curso em vídeo. A gente só deixa ao vivo para você acompanhar o seu professor. Porque isso é muito bom, você ter um horário para você chegar à noite, você pegar aula com o professor, você interagir com o professor. Isso é muito bom, tá? Um professor como o Leandro é um professor para lá de necessário na vida de vocês, tá certo? E se você não conseguir assistir a aula ao vivo, não tem problema. Amanhã, no dia seguinte, em máximo 24 horas, a aula estará no site para você, tá? Então, acho que a gente tem que reclamar menos, focar mais o concurso público, que é a nossa meta, tá certo? Aproveitar esses mestres. Esse produto que está sendo criado aqui gratuitamente para vocês assistirem é inspirado na Universidade do Povo dos Estados Unidos, que é um projeto que o Bill Gates está por trás dele, que é transmissão de conhecimento, e o ponto, ele foi pioneiro nesse sentido, chegou expondo seus professores com a melhor teoria do mercado. Vocês podem ver que ele não está dando uma aula sobre um assunto trivial, é sobre um assunto de extrema importância para a FGV, tá bom? Beijo grande para vocês, desculpem a bronca de coordenadora, não tem jeito, a gente tem que fazer isso pro bem de todo mundo, tá? E Leandro vai dar a palavra final para tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Beijo grande para vocês, até a aula de amanhã. Léo, muito obrigada. Pessoal, ok, da mesma forma, professora Ju, muito obrigado. Eu vou repetir o gabarito de todas as questões, tá? Vou repetir o gabarito para vocês. Então, se alguém não conseguiu pegar o gabarito de alguma questão. Número 1, C, 2E, 3A, 4D, D de dado, 5B de bola, 6B de bola, 7B de bola, 8D de dado, 9E, 10E, tá? Deixa eu só ver aqui no chat se alguém não copiou o gabarito. Vou repetir de novo. 1C, 2E, 3A, 4D, 5B, 6B, 7B, tudo B de bola. 8D de dado, 9E, 10E. Vão ser 5 aulas, tá? Esta foi um webinário gratuito, uma aula ao vivo, ela foi mais rápida, tá? Mas, enfim, vocês já têm essas informações, a professora Júlia já falou, e lá no site do Ponto estão as informações sobre a duração das aulas. Tá bom, galera? Pelo que eu vi, eu não estou olhando desde o início lá, mas eu não vi nenhuma dúvida, né? Então, galera, se nós não termos dúvidas, só vou dizer uma coisa aqui, tem uma pessoa dizendo, ter visão espacial é meu sonho. Eu vou dizer para vocês, gente, eu aprendi isso quando eu fui fazer o curso de geografia, tá? Eu não tinha também essa visão espacial, e logo no início eu aprendi a ter, e foi isso, gente, foi olhando mapas, foi olhando cartas. Claro que quando eu falo em televisão espacial, eu falo sempre, e aí, claro que aqui eu estou falando isso, né, para este curso de geografia e para o concurso da FGV. Para o concurso da FGV, obviamente que minha visão espacial não é só essa, né, a gente como geógrafo, a gente olha e, por exemplo, não é que a gente não olha em linha reta, a gente está olhando em linha reta, parece que está olhando em linha reta, mas a gente logo já olha para os lados, entendeu? Já consegue ver
nas tuas laterais, consegue ver em profundidade, olha longe no horizonte. Aí, obviamente, né, nós acostumamos o nosso olho com essa visão espacial. Tu está num lugar mais alto, nós olhamos para o horizonte, já percebemos uma série de objetos, de atributos naquele lugar que nós estamos olhando, certo? Mas, primeiro de tudo, é a gente, enfim, olhar, gente, que cidade que vocês estão? Pega o mapa, vai lá, pega um mapa do Brasil, talvez vai ser uma cidade, não vai ser uma capital, não vai estar a tua cidade lá, mas para e olha lá, vocês foram do estado de Mato Grosso, a minha cidade de Mato Grosso está aqui, só tem a capital Cuiabá, onde estaria? É Sinop? É Sorriso? É Lucas do Rio Verde? É Matupá? Certo? É Rondonópolis? Aonde estaria a minha cidade? Certo? Eu moro em São Paulo, e aí ela está ao norte, está ao sul da capital. Então, gente, esse exercício aí, são exercícios, né? Olhe lá o mapa do Brasil, veja lá os 27 estados do Brasil. E, claro, enfim, você sabe também o tempo de estudo aí que tu tem. Olhe, pega um mapa lá com escala, vai lá, pega a régua e vai lá, mede a distância de um ponto ao outro pela escala, usa a escala ali, gente. Então isso te facilita, enfim, te facilita muito, tá legal? Agora, galera, não vão perder muito tempo com isso não, tá bom? Vocês sabem o que vocês têm de conteúdos para estudar e o tempo que cada um dispõe, tá beleza, turma? Então tá. Muito obrigado, grato pelas pessoas que estão dizendo aí, pelos futuros técnicos do IBGE que estão dizendo que gostaram muito da minha aula, e, enfim, agradeço, tá? É sempre um estímulo para nós melhorarmos cada vez mais. Pessoal, grande abraço a todos vocês, bons estudos, fiquem com Deus, tá bom? Nos vemos no Pulo do Gato, tá bom? Até mais, a gente está saindo aqui do nosso chat.